Sabe aquela sensação de ver um produto no Instagram e de repente parecer que a gente precisa daquilo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na psicologia por trás do nosso desejo de comprar e vamos conectar o que acontece no nosso feed com teorias econômicas de mais de 100 anos atrás. Pois é, essa é uma sensação que quase todo mundo conhece. Aquele desfile de férias perfeitas, de produtos incríveis, e no final fica aquele sentimento meio estranho. E olha, isso não é por acaso não. Tanto a ciência quanto a economia têm um nome exato para explicar por que isso acontece. Então, nossa análise começa exatamente aqui. As redes sociais viraram o grande palco onde a gente compara as nossas vidas. E é essa comparação constante que acaba sendo o gatilho para tudo que a gente vai conversar hoje. O nome científico para essa sensação é esse aí, privação relativa. E não é só uma invejinha boba, sabe? É um sentimento mais profundo, de que está faltando alguma coisa na nossa vida e que nasce basicamente do ato de se comparar com os outros. E o mecanismo que dispara isso é o seguinte: a gente não está só olhando passivamente. Nossos cérebros estão o tempo todo fazendo o que os pesquisadores chamam de comparação ascendente. É como se a gente estivesse sempre medindo a nossa realidade com a régua da vida perfeita que a gente vê online. E aqui a gente tem a conexão direta. Essa sensação de privação relativa, que é alimentada por essa comparação constante, nos empurra para uma ação bem específica, o consumo conspícuo. Ou seja, a gente compra para mostrar que pertence, para sinalizar que está no mesmo nível. Mas essa vontade de manter as aparências não é nenhuma novidade, nem foi inventada pela internet. As redes sociais só deram uma nova cara para um comportamento humano super clássico. Na verdade, os economistas já estudam isso há décadas. Lá em 1949, o economista James Duesenberg já tinha sacado isso. Ele criou essa teoria que diz que o que de fato guia nossas decisões de compra não é o quanto a gente ganha em números absolutos, mas sim como a nossa renda se posiciona em relação às pessoas do nosso círculo. E aqui está o ponto-chave. A renda absoluta, ela define o que a gente pode comprar. Mas a renda relativa, essa é diferente. É a comparação social que define o que a gente sente que deveria comprar para se encaixar ou para se destacar. É uma diferença fundamental. O Duesenberg deu um nome para isso: efeito demonstração. É basicamente a nossa tendência a imitar o que as pessoas ao nosso redor estão consumindo, seja o carro novo do vizinho ou aquele tênis da moda que a gente viu no feed de um influenciador. Agora vamos voltar ainda mais no tempo para a gente conhecer o economista que foi o primeiro a dar nome para esse tipo de comportamento. Thorstein Veblen. Em 1899, ele estava observando a elite industrial e percebeu uma coisa fascinante sobre como eles gastavam dinheiro. Ele criou um termo para isso, e é exatamente o mesmo que os pesquisadores usam hoje para descrever o comportamento que a gente vê nas redes sociais. A ideia aqui é bem simples. Não basta ter alguma coisa. É preciso que os outros saibam que se tem. A compra vira quase uma performance, uma declaração pública sobre o seu status na sociedade. Isso nos leva a um paradoxo econômico muito interessante, o efeito Veblen. Pensa só. Normalmente, quando o preço de algo sobe, a procura diminui, certo? Pois é, mas para os bens de Veblen, acontece exatamente o contrário. O preço alto não só não atrapalha, como é o principal atrativo. É isso. A lógica é completamente invertida. Para esses produtos, o preço não é o custo, ele é o atrativo. Vira uma ferramenta de comunicação, um jeito de mostrar exclusividade e, claro, um símbolo de status. Beleza, agora vamos dar um salto de volta para os dias de hoje e ver como as marcas de luxo pegaram essa teoria de mais de um século e transformaram num modelo de negócios que movimenta bilhões. As marcas de luxo não deixam a exclusividade acontecer por acaso, não. Elas constroem isso de forma meticulosa, usando táticas como essas aqui para explorar o efeito Veblen e manter uma aura de desejo o tempo todo. A Rolex é mestre nisso. Ao criar uma escassez totalmente calculada, eles garantem que a demanda seja sempre maior que a oferta. Isso transforma a compra não numa simples transação, mas num privilégio. Já a Louis Vuitton protege-se a imagem de prestígio com uma regra de ouro: nunca, jamais fazer promoções. A mensagem é clara: o valor dos produtos deles não diminui com o tempo, ele é constante. E claro, tem a Hermes com a bolsa Birkin, que talvez seja o exemplo mais perfeito do efeito Veblen em ação. A raridade que a própria marca organiza alimenta um desejo absurdo, transformando a bolsa num ícone máximo de status. Bom, a gente já explorou as grandes forças da economia que estão em jogo, mas e na prática? Como tudo isso se reflete nas nossas escolhas de consumo do dia a dia? Vamos pegar um produto super comum,
Tipo o iPhone. A motivação para comprar um pode ser bem complexa. Pode ser para sinalizar status, claro, mas também pode ser uma busca genuína por um produto de qualidade ou simplesmente um jeito de se manter na mesma página que o seu círculo social. As razões raramente são uma coisa só. E para fechar, um ponto que é crucial. As pesquisas mostram que quanto mais baixo a gente se percebe na escada social, mais vulnerável a gente fica a essas pressões. O sentimento de privação relativa aumenta e, com ele, o desejo de consumir para tentar compensar essa sensação. Tudo isso, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta para refletir. Desde uma simples rolada no Instagram até a teoria econômica de Veblen, o impulso de comprar é uma dança complexa entre a nossa identidade e a pressão social. A grande questão é, qual dessas forças está realmente no comando das nossas escolhas?